A paz de Cristo Jesus para todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre desesperança e suicídio. Nós vamos agora para a segunda parte da lição, que é como ajudar pessoas com tendência ao suicídio. É muito importante na sociedade atual que nós possamos estar ajudando, saber como ajudar as pessoas com tendência ao suicídio. Nós vamos apresentar pelo menos 5 maneiras de ajudar, tá certo? Então preste atenção. A primeira, não deixe a pessoa sozinha. Se você conhece alguém que ou a família de alguém que está com pensamento suicida, uma das primeiras formas de ajudar é não deixar essa pessoa sozinha, porque a solidão, para quem está sem esperança, pode ser fatal. O direito de cada 100 pessoas que tentam suicídio, 90 estão desesperadas ou deprimidas. Se você conhece alguém que revela tendências suicidas, descubra maneiras de se aproximar, telefonando sempre e mostrando simpatia e interesse. Esteja sempre pronto para ouvir, certo? Isso é muito importante. Encoraje a pessoa a pedir ajuda. Segunda maneira de ajudar uma pessoa com tendência ao suicídio. Se a causa for desespero ou depressão, procure convencer seu amigo a ir com você a um conselheiro cristão. Às vezes, uma internação numa casa de repouso pode ajudar muito. Outros motivos, como ansiedade, medo, falta de perdão, culpa, podem dominar uma pessoa a tal ponto de ela não consegue ver outra saída a não ser o suicídio. Por isso, encoraje seu amigo a pedir ajuda. Peça ajuda também ao seu pastor ou líder. Boas conversas e confissão de pecados podem trazer muita esperança. Terceiro, encoraje a família a pedir ajuda. Essa é, sem dúvida, a melhor maneira de ajudar uma pessoa com tendência ao suicídio. Muitas tentativas de suicídio ocorrem por causa de dificuldades ou fortes crises no relacionamento familiar. A normalização do relacionamento entre membros da família pode pôr fim a essa tendência suicida. Quarto, socorra a pessoa materialmente. Muitas pessoas entram em desespero e preferem pôr fim à sua própria vida quando por causa de alguma crise, perdem tudo. Ajuda material nessas ocasiões pode salvar uma vida. Quinto, apresente o evangelho ao seu amigo. Além dos problemas estressantes que fazem a vida parecer tão vazia e sem sentido, há outro problema que cansa e sobrecarrega as pessoas: o pecado. Na Bíblia encontramos um respeito. Na Bíblia encontramos um respeito absoluto à vida humana. Ela afirma que a vida foi criada por Deus, por isso, e só Ele tem o direito de tirá-la. O mandamento não matarás não se refere apenas à vida alheia, mas também à própria vida. Portanto, o suicídio, como efeito do pecado, é contrário à lei de Deus. O alívio prometido por Jesus é o perdão dos pecados, e o descanso da alma é o resultado da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. E, de fato, é quem dá sentido e valor à nossa vida. Mateus 11, 28 e 29. Talvez precisemos concordar com a pessoa que pensa em suicídio, que a vida que está levando realmente não vale a pena, e mostrar-lhe a possibilidade de uma nova e diferente maneira de viver em Cristo. Então, não matarás, o mandamento não matarás aqui, né, só para destacar, é um mandamento que a gente sempre leva em conta, não matar o outro, né? Mas vale também para nós, não matarás, ou seja, não tirarás a tua própria vida. Então,
Esses são pelo menos 5 maneiras de ajudar. Não deixar a pessoa sozinha, encorajar a pessoa a pedir ajuda, encorajar a família a pedir ajuda, socorrer a pessoa materialmente e apresentar o evangelho a essa pessoa. Vamos agora falar sobre a esperança é o teste da vida. Essa palavra esperança, tão usada, né, nesses dias, vem do verbo esperar, né? Isso, se alguma vez você já esperou um ônibus que não passou, você sabe o que é desesperança, né? E alguém diz assim que a pior coisa do mundo é esperar, né? Imagine esperar e não conseguir aquilo que você espera. Se isso nunca aconteceu com você, você pode imaginar como reagiria uma pessoa que já passou por essa experiência. Se alguém lhe pedisse para esperar, ela desconfiaria, porque ela iria perguntar logo: será que essa pessoa vai aparecer? Ou se negaria a esperar. Não quero esperar mais. Quando a Bíblia nos encoraja na esperança, pede-nos para esperar no ponto da paciência o ônibus de Deus, que com certeza vai passar. Esse ônibus, né, da esperança, da paciência de Deus, vai passar. Romanos 5:5. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8:25. E o Salmo 40, versículo 1, né? Então, falado quando se fala de paciência e de esperança, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A esperança é um fio sensível que precisa ser enrolado várias vezes no cabo de aço da fé. É um autor desconhecido que disse essa frase. Há exemplos bíblicos de reações positivas diante de crises que incentivam quem os lê a lutar pela vida. Algumas histórias na Bíblia são narradas em Atos e no livro de Jó que falam muito sobre isso. Primeiro, o carcereiro de Filipos. Eu acredito que a maioria de nós já ouviu falar nessa história, que está relatada no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 23 a 33. Paulo e Silas impediram que o carcereiro se suicidasse e deram palavras de esperança a ele para toda a sua família. O que foi que Paulo e Silas disseram ao carcereiro que queria se matar porque os presos haviam fugido por causa daquele terremoto? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo você e toda a sua casa. Atos 16:31. Então aquele homem desistiu, né, de tirar a sua própria vida, que seria em vão, porque os presos na verdade não haviam fugido, estavam todos lá, impactados pelo poder de Deus que abalou as estruturas daquela prisão. E os servos de Deus, Paulo e Silas, conseguiram falar, né, do amor de Deus, mesmo diante de uma situação tão atribulada. Mesmo assim eles conseguiram falar do evangelho para aquele homem e ele creu, foi salvo, batizado ele e toda a sua família. Glória a Deus. Em Jó, capítulo 13, versículo 15, está relatado que o caminho da desobediência muitas vezes é marcado por períodos de sofrimento e perda. Jó, na verdade, era um homem obediente e íntegro. Ele estava vivendo o momento mais difícil da sua vida. Sua esposa o aconselhou a se matar. Seus amigos o acusaram de ter algum pecado oculto, não confessado. Mas, diante do desespero, de maneira convicta, Jó exclama o seguinte: embora ele me mate, ainda assim esperarei no Senhor. Então, Jó 13:15, né? O servo Jó, diante de uma situação tão difícil que ele estava enfrentando, afirmou essa frase. Então, a obediência faz toda a diferença. A estabilidade econômica, o bem-estar social, o progresso, as fontes de emprego e a educação são importantes para o desenvolvimento da sociedade, mas são os países mais ricos e desenvolvidos que apresentam o maior índice de suicídio no mundo. Incrível, né?
nos países mais desenvolvidos e ricos, é onde se apresenta o maior índice de suicídio do mundo. Então, alguma coisa está errada. Em 1 Coríntios 13, a Bíblia nos diz que a esperança não morre, mas permanece para sempre. A esperança do cristão não morre porque está alicerçada em Cristo, apesar das dificuldades e circunstâncias. Jó 42, Jó 14, de 7 a 9, diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém? Jó deixou registrado seu testemunho de esperança e nos encoraja. Seu testemunho de esperança e nos encoraja a crer que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para que tivesse maior intimidade com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Não foi a ausência nem a abundância de problemas que fortaleceu a esperança de Jó, mas a sua convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós sabemos pela palavra, pela história, que Deus sempre esteve à frente, comandando tudo. Sabemos também que Ele lidera hoje e no futuro também o fará. Portanto, nunca se dê por vencido, ainda há esperança. Logo você entenderá o propósito de Deus para cada momento. Então espere, viva e creia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.